Eu coloquei para vocês nos grupos aí a obra de Cristo. Você sabe que a obra de Cristo é dividida em duas partes: a humilhação e a exaltação. A obra de Jesus é dividida em duas grandes partes: a humilhação e a exaltação. A gente ouve falar demais da humilhação, às vezes você ouviu falar demais da exaltação, mas a gente precisa entender as duas, como as duas trabalham, para que a gente hoje entenda quem é Jesus na nossa vida. Para isso eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 4. Hebreus 4, versículo 14. Amém? 2 passos para a gente entender isso aqui, irmãos. Hebreus 4, versículo 14 até o versículo 16. Diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Quantos aqui creem em Jesus? Apeguemo-nos à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da adversidade ou da necessidade. Irmãos, Jesus, Ele não é distante de você. Quando você estuda sobre a obra de Jesus, você vai aprendendo algumas coisas, você fica assim: meu Deus, a obra de Jesus foi humilhação e exaltação. Mas eu quero falar rapidamente sobre a humilhação. Irmãos, Jesus estava nos céus, Ele era o segundo, eternamente o segundo membro da Trindade. Ele é o Filho, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o segundo membro da Trindade vivia nos céus. Jesus vivia num ambiente onde os anjos ficam 24 horas dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E os 24 anciões dobravam e dobram 24 horas diante do trono, dizendo: Santo, 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 poderoso, Rei, excelso, supremo, exaltado. Então Jesus estava neste lugar. Jesus tinha o mesmo poder de Deus. Jesus diz lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 10, ele diz: eu e o Pai somos um. Ele e o Pai é um. Os mesmos poderes do Pai eram os poderes do Filho. E Jesus estava na glória, com anjos o adorando, com os 24 anciões prostrando, com os 4 seres viventes o adorando. E Ele encarna em homem, Ele desce na terra. Aí começa o processo de vergonha, de humilhação. Ele sai da sua glória e vem habitar entre nós. Ele sai do trono da glória de Deus e vem habitar entre nós, réis mortais, pecadores, maldosos, ímpios, longes de Deus, pessoas que estão de costas para Deus, pessoas que nem querem saber de Deus. E esse homem chamado Jesus desce e encarna. João no capítulo 1 diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Sabe, se Jesus desce, e eu estava pensando, Jesus deu 2 passos para baixo. Pastor, Jesus estava lá, Janice, e Ele deu 2 passos para baixo. Ele encarnou. O primeiro passo dele de humilhação foi encarnar numa carne, foi encarnar nesse mesmo corpo que eu e você vive, foi encarnar nesse mesmo corpo que sofre dores.
angústias, tristezas, percas, cicatrizes, machucados, dores de cabeça, dores na perna, dores no corpo, desconfortos emocionais, ansiedades, tristezas, sentimento de solidão, sentir-se estar só, achar que ninguém está com você, achar que ninguém está do seu lado. Jesus sentiu todas essas coisas. Por isso que o autor de Hebreus fala: não, olha, vocês fiquem tranquilos que nós não temos alguém, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Pelo contrário, nós temos um sumo sacerdote que passou as mesmas fraquezas que eu e você passa. Não se engana, Jesus sabe a sua dor, Jesus sabe as suas lutas, Jesus sabe tudo que você enfrenta nessa carne, todas as arguras que a carne te traz, todos os espinhos, todas as maldades, todas as traições, todas as perseguições, todas as tristezas, todos os abandonos, todas as rejeições. Ele sentiu isso na pele, porque Ele se fez carne, Ele habitou entre nós, Ele veio aqui e sentiu todas essas coisas. Sabe quando você chora? Sabe quando você se sente sozinho? Ele lá no Getsemane, Ele fala assim: Deus meu, você me abandonou, passa de mim este cálice, eu não suporto, eu não estou conseguindo, eu estou sozinho. Lá na cruz crucificado, Ele fala assim: Deus meu, por que me abandonaste? Quem aqui já se sentiu abandonado pelas pessoas que amam? Quem aqui já se sentiu abandonado pelas pessoas que você mais acreditou que não ia te abandonar? Jesus passou por isso também. E Jesus deu 2 passos para baixo, Ele saiu da sua glória e encarnou e viveu entre nós. Andou por 33 anos e alguns meses entre nós. Jesus foi criança, Jesus frequentou escola, Jesus ia para a sinagoga, Jesus provavelmente, Maria e José chamavam a atenção dele quando ele tinha 4, 5 aninhos. Não é assim, Jesus, não é por aqui. Jesus, ele foi uma criança. Você imagina Deus, o Filho, o segundo da Trindade, descer aqui, habitar aqui e ter que ser criado por uma família pobre. Jesus não veio numa família rica, Jesus veio numa família excluída daquela época. Ele encarna, a humilhação começa pela família que ele veio, a humilhação começa por onde ele nasceu. Jesus era Deus e Ele não nasceu nos palácios, Ele não nasceu nos lugares mais luxuosos, Ele não nasceu cercado de publicidade e propaganda. Ele nasceu numa manjedoura, Ele nasceu num estábulo para cavalos, para animais, sozinhos, só Ele, a mãe dele e pouquíssimos animais. É esse Jesus, esse mesmo Jesus que te ama, esse mesmo Jesus que hoje, glorificado, olha para você, intercede por você. É esse mesmo Jesus hoje que consegue ser seu advogado, porque Ele te entende. Ele sabe exatamente o que é estar na carne. Deus não sabe, mas o Filho sabe. Então hoje, quando Deus pensa algumas questões, Jesus está lá para dizer: não, Pai, eu sei, é difícil mesmo. E quantas vezes Jesus intercede por nós lá, irmãos? Quantas vezes? E o primeiro passo para baixo, irmão, foi essa encarnação. E o segundo passo dele para baixo foi a morte. Você imagina um Deus imortal, um Deus imarcessível, poderoso, excelso, supremo, o Criador da vida. Os autores bíblicos dizem que por causa dele, por meio dele, todas as coisas foram feitas. Por meio dele tudo veio a existir. Por causa dele tudo veio a existir. Por causa dele tudo hoje existe. As coisas visíveis e as invisíveis existe por causa do Filho. Esse mesmo Jesus, que tudo é por causa dele, por meio dele, tudo é para ele. Jesus é a centralidade da história da Bíblia. Tudo na Bíblia aponta para essa pessoa maravilhosa chamada Jesus, o Salvador do homem. E Ele, além de encarnar, Ele ainda tem que morrer. Ele tem que enfrentar uma coisa: Deus tem que morrer.
O próprio Deus, o Filho, o segundo da Trindade, ele tem que vir aqui, passar todo tipo de humilhação e ainda morrer numa cruz como um criminoso. Jesus foi executado pelo Império Romano como um criminoso, como um blasfemo, como alguém que dizia coisas que não era. Jesus foi crucificado junto com ladrões, junto com homens maus, vis, e ele estava lá na cruz junto com esses homens maus e vis, como um homem criminoso, como uma pessoa má, como uma pessoa de má índole. Você que é um bom estudioso da Bíblia, a gente fez uma peça de teatro aqui de Apocalipse na década de 90, e uma das personagens era uma das personagens que estava lá na hora de que Jesus vai ser crucificado, que Pilatos está lá assim: olha, hoje é um dia que a gente libera um criminoso, a gente perdoa o crime dele, ele é absolvido, a gente rasga aqui o crime dele e ele pode sair, e eu quero que vocês escolhem: a gente solta Jesus, que vocês estão dizendo que ele está errado, ou a gente solta Barrabás, que é um ladrão, um criminoso, um cara bem ruinzinho. E todo mundo, de unanimidade, uníssono, todo mundo com a mesma voz dizia assim: soltem Barrabás, soltem Barrabás, crucifiquem Jesus, soltem Barrabás, crucifiquem Jesus. E aí, só um dos evangelhos vai contar essa história para você, os outros não falam. E diz assim, Pilatos fala assim: aí o sangue inocente desse homem, esse sangue inocente, vocês não estão vendo o sangue inocente desse homem? E uma mulher do meio da multidão fala assim: olha, que o sangue inocente dele caia sobre nós, mas crucifique ele. Sangue de Jesus, chega arrepio quando ela fala dessa mulher, né? Que o sangue dele caia sobre nós, crucifique. Irmãos, quando essa mulher falou isso lá, você fica imaginando, irmãos, é exatamente o que aconteceu. O sangue dele caiu sobre nós, por isso que hoje nós somos perdoados. Realmente o sangue dele caiu sobre nós. E eu acho que a maior analogia do que Jesus fez é quando Barrabás é solto. Olha aqui para mim, irmãos, quando Barrabás é solto, é exatamente o que acontece comigo e com você. Nós somos o Barrabás. Jesus foi crucificado para Barrabás ser solto. Nós literalmente somos Barrabás. Ele merecia ser solto? Quem merecia ser crucificado? Era Jesus ou Barrabás? Quem tinha crime mesmo na ficha lá na época do Império Romano? Quem tinha uma ficha extensa de crime? Era malandro mesmo? Era Jesus ou era Barrabás? E quem foi crucificado? E quem foi solto? Isso é a graça. Repete comigo, irmão: graça. Fala de novo aí, irmão: graça. Exatamente. Jesus aí, ele dá esses 2 passos para baixo. Mas tem um negócio: quando ele termina a obra dele aqui, quando ele completa a obra dele aqui, que ele é glorificado, que ele sobe aos céus, ele dá 2 passos para cima. Ele deu 2 passos para baixo, mas depois ele volta 2 passos para cima. Ele morreu, mas ao 3º dia, ele sai de dentro daquela tumba, ele sai de dentro daquela cova, e ressurreto, com suas mãos furadas, com seu lado rasgado, e com a sua testa toda machucada dos cravos, e com as suas pernas todas machucadas lá das chicotadas, todos os seus açoites, com as suas costas todas marcadas, ele sai daquele sepulcro, e ele venceu a morte, e ele venceu o último inimigo a ser vencido, e ele agora olha para... Você sabe o que Jesus fez os 3 dias? Vocês sabem o que Jesus fez os 3 dias que ele estava morto? Jesus não estava morto, o corpo dele ficou lá na cova, mas a alma dele desceu aonde? O espírito dele desceu aonde? Ele desceu nas mais profundezas do Hades e do Seol, e pregou para todo mundo que morreu de todas as gerações antes dele. Jesus, durante os 3 dias na cumba, estava pregando. Jesus, durante os seus 3 dias ali paradinho, ele estava falando para todas as gerações que vieram antes dele: eu sou o Messias, eu sou o Salvador, e eu vim.
eu venci. E Jesus sai daquela cova, irmão, e ele aparece. Ele aparece para as pessoas, mas as pessoas não percebem quem é ele. Quem é ele? As pessoas andaram com ele, ouviram ele, sentaram com ele, comeram com ele, mas não sabiam que era ele. Quantos de nós, de vez em quando, perdemos a percepção de quem é Jesus, irmãos? Quantos de nós andamos com ele, sentamos com ele, comemos com ele, ouvimos ele, e às vezes em algumas histórias de nossas vidas, alguma etapa de nossas vidas, a gente se apercebe, olha para o lado e fala assim: quem é esse? E não consegue perceber que é Jesus. E aí, mas tem um negócio fantástico, né, John? Aqueles dois que estavam pelo caminho de Emaús, eles não reconhecem Jesus. Mas depois que Jesus vai embora, um olha para o outro e fala assim: quem era aquele? Aí, não, mestre, será que não era o mestre? Não era Jesus? E um fala para o outro assim: olha, quando ele falava, o meu coração ardia. Quando ele falava, meu coração queimava. Provavelmente é ele, porque ninguém faz isso como ele, ninguém fala assim como ele, ninguém ama como ele amou, ninguém fez o que ele fez. Meu coração queimava quando ele falava. E Jesus aparece ali em Jerusalém, naquela sala de noite com os discípulos. Ele entra no meio daquela sala e diz: ei, Pai seja convosco. Todo mundo fica assim: como assim? Irmãos, eu quero dizer para você, Jesus ressuscitou. A gente não tem noção do que é ressuscitar, não tem? Não tem, mas nós vamos ter. Se nós morrermos antes de Jesus voltar, irmão, nós vamos ser ressuscitados, e nós vamos experimentar como é que é sair de dentro de uma cova de um cemitério, com o corpo glorificado, batendo continência para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e para o seu Salvador, e dizendo também: olha, nem a morte me segurou. A morte não vai segurar nem eu nem você, irmãos. A morte não vai nos segurar, porque nós já morremos. Eu já não tenho mais preocupações com a morte, porque nós já morremos, nós já passamos da morte para a vida. E Jesus ressuscitou, e depois de 40 dias andando entre nós, com já ressurreto, ele lá em Jerusalém sobe aos céus, na frente de aproximadamente 500 pessoas, e 2 anjos estavam bem no meio assim do caminho entre o céu e a terra. E Jesus ia sumindo da vista daquelas 500 pessoas. Repete comigo: ia sumindo. Fala aí, Jesus ia sumindo. E todo mundo ali olhando, e Jesus ia sumindo. Os anjos não iam sumindo, mas Jesus ia sumindo. E quando Jesus sumiu definitivamente da vista daquelas pessoas, os anjos dizem o quê? O que os anjos dizem para as pessoas? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar. Quem aqui crê nisso? Quem aqui vive a história da sua vida baseada nisso? Aleluia! Irmão, se Jesus voltasse hoje, com certeza a minha casa, o meu carro, os meus bens materiais, o meu dinheiro no banco, qualquer coisa que eu tenha comprado ao longo da história da minha vida, pode ficar para quem quiser, porque para onde eu vou eu não preciso. Para onde você vai não tem mais dor, para onde você vai não tem mais choro, para onde eu e você vai, tudo já vai ter passado, porque alguém encarnou, chamado Jesus. Irmão, renunciar tudo que ele renunciou, meu Deus, ser como Deus. Irmão, eu fico pensando, os anjos ficavam o tempo todo adorando ele, e de repente, eu fico pensando assim, pastor Edeobrando, quando Jesus desce ali naquela manjedoura, nenenzinho de braço, né? Nenenzinho tão pequenininho, naquele exato momento que ele está ali na manjedoura, naquele estábulo, tem o pai, tem a mãe, tem alguns animais, tem a estrela e mais ninguém. Os 24 anciões já não estavam lá mais, os 4 seres viventes já não estavam lá mais. Pensa, ali começa um processo de humilhação que durou 33 anos.
mas ele foi exaltado e glorificado. A humilhação passou. Jesus, ele veio mostrar a verdade celestial, ele veio governar sobre o universo, e ele veio transformar e tornar possível a salvação. Jesus veio aqui para executar tudo isso. E agora, para a gente caminhar aqui, para a gente encerrar, Jesus, a obra dele se divide em duas partes: humilhação e exaltação. E hoje ele está onde? À destra de Deus. E ele tem um nome que é sobre todo. Meu Deus, é exatamente esse homem. Lá em Apocalipse, João teve uma visão dele lá no céu. E quando João teve a visão dele, João assustou, porque diz que os seus olhos eram como chamas de fogo, os seus pés como um latão reluzente. Na sua coxa estava escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele tinha um manto, sentado em cima de um cavalo branco, e no seu manto estava salpicado manchas de sangue, que é a sangue dos justos. E Jesus olha para aquele homem e fala: quem é esse homem? Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é aquele que venceu. Ele é aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir. Eu estou doidinho para ver Jesus. Pés como um latão reluzente, os olhos como chamas de fogo. Agora eu não posso ver, porque se eu visse ele agora, nós morreríamos. A nossa carne não está pronta para ver. Não tem como ver na carne, por isso que é pela fé. Porque se ele aparecesse aqui agora desse jeito que João viu, nós morreríamos todos em milésimos de segundo. A nossa carne não suportaria. Mas nós vamos ser glorificados como ele foi. Nós vamos ser transformados como ele foi. E nós vamos encontrar com ele, com um corpo diferente, com um nome diferente. E nós vamos chegar lá diante daquela ceia lá no céu, na Nova Jerusalém. E eu tenho certeza que tudo vai ser diferente. E aí você vai ver que valeu a pena crer nele, confessar ele, entregar a sua vida a ele e viver toda a sua vida renunciando em favor dele. Cada momento que você fizer isso, você vai descobrir que valeu a pena. Não vai valer a pena? Não cantamos assim? Agora eu quero que você acompanhe comigo. Abra aí a sua Bíblia. Quem fechou para o texto para a gente encerrar? Hebreus 4. Portanto, versículo 14: visto que temos um sumo sacerdote que adentrou os céus. Aonde Jesus entrou? Onde Jesus entrou? E onde eu e você vai entrar logo atrás dele? O que ele disse lá em João 14? Eu vou preparar para onde eu estiver. Aonde eu estiver, eu quero vocês lá comigo. Vocês vão entrar comigo. Você fala assim: mas eu não mereço, eu sou pecador, eu sou muito sujo, eu erro demais, todo dia eu tenho que pedir perdão pelas mesmas coisas. Irmão, não se canse de pedir perdão pelas mesmas coisas, mas não abandone a sua fé em Jesus, porque vale a pena. É impossível uma vida sem Jesus, irmãos. E aqui diz que ele adentrou os céus. Jesus, o Filho de Deus. Apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pega assim com a sua mão. Pega com muita força essa fé que você tem. Apega nela com toda a força da sua vida, porque é ela que vai fazer você entrar no céu. Apeguemos a essa fé, pois não temos, agora aqui, presta atenção, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que como nós, repete comigo, irmão, como nós, repete, irmão, como nós, sofreu, sentiu dores, sentiu sozinho, sentiu tudo que eu sinto e me ama. Quantos creem que Jesus te ama? Aqui diz assim: olha, como nós, alguém como nós, passou por todo tipo de tentação, de provação. Não se iluda, Jesus passou por todas, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça,
Irmãos, hoje você pode chegar diante do trono de Deus, amém? Não podia chegar, hoje você pode. Cheguemos diante do trono da graça com toda a confiança. Não pode chegar com confiança. Por que eu posso chegar com confiança? Porque eu fui perdoado. Eu não devo nada para o inimigo. Satanás não pode mais me acusar, porque quem me justificou foi Jesus. Acabou, irmãos. Então eu posso chegar com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Ei, escuta, nos dias mais difíceis da sua vida, é em Jesus mesmo que você vai encontrar a graça, porque Ele passou as mesmas coisas que você passou. Não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer, muito pelo contrário, nós temos um sacerdote que sabe exatamente a dor que você sente. Amém? A obra de Cristo foi ser humilhado e exaltado. A encarnação foi uma vergonha muito grande para Ele, mas a exaltação mudou toda a história. Repete comigo, irmão. Ele deu 2 passos para baixo, mas depois deu 2 passos para cima. Voltou para o mesmo lugar de onde Ele saiu. Nem a morte pôde segurar. Eu me lembro de uma pregação na década de 90. Eu me lembro o pastor disse o seguinte: se quando Jesus ressuscita no terceiro dia, a primeira pessoa que Jesus quis ver no terceiro dia não foi a Maria, não foi as mulheres, que Jesus viu uma pessoa antes de qualquer outro ser humano. Diz que Jesus quis ver Satanás. Se na hora que ele ressuscita o terceiro dia, a primeira pessoa que ele queria encontrar era Satanás, para olhar para ele e dizer assim: ei, está lembrado de 3 dias atrás? Você está lembrado que você estava lá rindo? E agora? E agora? Quem está rindo? Ei, acabou. A Bíblia diz: ele tomou a chave da mão do diabo. Tomou a chave da mão do diabo. Falou: ó, e agora? Você não pode me matar? E agora? Faz alguma coisa contra mim? E agora o que você pode fazer? Irmãos, a derrota de Satanás é iminente. Está chegando o dia, mas a nossa vitória chegou naquele dia. Nós já somos vitoriosos. Por isso que Paulo, escrevendo para o livro de Romanos, ele diz: nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Irmãos, não há acusação contra mim, contra você. Nós já vencemos. E eu quero que você fique de pé agora, em nome de Jesus. Irmão, a pastora Ludmila Ferber canta uma canção e diz assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Irmão, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito? É direito de quem? Levanta sua mão e diz assim: é meu. Levanta sua mão e diz assim: é meu. Fala assim: ouça Satanás, ouça principados e potestades das trevas, eu sou vencedor, eu tenho a vida, eu sou vencedor, eu nasci de novo, eu sou justificado pela fé, eu sou uma nova criação, eu sou servo do Senhor. Aleluia. Maranata, vem Senhor Jesus, eu quero ir para casa. Quantos aqui querem ir para casa? Só existe casa porque Jesus veio. Só existe casa porque o segundo da Trindade deixou a sua glória e veio habitar entre nós. Só existe casa porque alguém deixou a sua casa. Só existe casa para mim e para você porque alguém saiu da casa dele. Como o Igor acabou de dizer, Abraão deixou tudo. Para você ter uma casa, provavelmente alguém saiu da casa e Jesus deixou a sua glória, a glória do unigênito do Pai, e veio habitar entre nós. E Ele sabe a sua dor. Ele sabe a sua dor. Ele sabe os seus sonhos que você não realizou. Ele sabe as coisas que você queria que tivesse acontecido e não aconteceu.
Não se engane, você tem alguém que sabe de tudo. A sua hora vai chegar. Existe uma canção que diz assim: eu trocaria todas as minhas promessas, promessas materiais, promessas espirituais, eu trocaria todas as promessas que a Bíblia tem para mim, por uma só: estar hoje mesmo com o Senhor no céu. Eu abriria mão de todas as promessas só para estar com Ele, só, porque nada mais me interessa a não ser estar com Ele. Eu não posso estar com Ele lá agora, mas Ele pode estar comigo aqui agora, porque Ele enviou o Espírito Santo. Põe a mão no seu coração, põe a mão aí no seu coração e diz assim comigo: Deus habita aqui. Deus habita aqui. Você é templo e santuário do Espírito Santo. Hoje Deus habita dentro de você. Hoje o próprio Deus mora dentro de você. Hoje o próprio Deus Todo-Poderoso veio para morar dentro de você. Você hoje pertence a Ele. Você tem o Espírito Santo. Você tem acesso ao trono da graça. Pode chegar diante dele com confiança. Não tenha medo, porque você foi perdoado. Existe vida para você. Sempre existiu muita vida de Deus para você. Feche seus olhos, Senhor. Muito obrigado, Jesus, porque eu tenho um sumo sacerdote que sabe exatamente o que eu enfrento. A obra de Cristo, a sua obra, Jesus, a sua humilhação, a sua encarnação, o estar entre nós, cheio de graça e de verdade. Mas o Senhor foi exaltado acima de todo nome. E hoje o Senhor está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, porque o Senhor venceu a morte. E nós vencemos na vitória do Senhor. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, diz o apóstolo João. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Espírito Santo, muito obrigado por tão grande amor que se manifestou entre nós. Cheio de graça, cheio de verdade. Visita, meu Pai, os hospitais. Visita, meu Pai, os asilos, as casas de recuperação. Visita todas as nações deste mundo. Visita, meu Pai, a janela 1040. Visita todo o planeta Terra com poder e grande glória. Levanta homens e mulheres que não têm medo. Levanta homens e mulheres que não se acovardam diante de tão grande revelação que se manifestou entre nós. Jesus, filho de Davi, que tomou a chave da mão do diabo, e hoje Ele é dono da vida, para dar vida em abundância para todos aqueles que querem. Para a gente encerrar, vamos cantar que Ele nos ama. Feche seus olhos. Aleluia. Você consegue ver Jesus aí do seu lado? Você pode agradecer. Levanta a sua voz. Levanta a sua voz e diga: reconheça esse amor. Fala aí. Ele me ama. Canta mais alto, igreja. Canta mais alto, igreja. Diga que Ele te ama. Só que eu quero que você saia daqui nessa noite numa certeza. Ele te ama, Tainara, quando você não se sente amada.
Ele te ama quando parece que nada está favorecendo a história da sua vida. Ele te ama. Quando você está vivendo o dia da enfermidade, e a enfermidade não tem cura, e a enfermidade é desenganada pelos médicos, Ele te ama. Quando você está vivendo a escassez da falta de dinheiro, Ele te ama. Quando os seus sonhos não realizam, Ele te ama. Porque é muito bom ter certeza que Deus me ama quando as coisas vão bem. Não é difícil saber que Deus me ama quando eu estou tendo sucesso, quando eu estou nos mais altos lugares. É muito bom, eu sei que Ele me ama. Mas quando eu estou no deserto, quando eu estou no vale, quando eu estou nos dias mais sombrios da minha vida, Ele me ama também. Porque o fato é, Ele me ama. Ponto final. Essa é a frase melhor da língua portuguesa. Ele me ama. Ponto. E aí acabou, irmão. Nada tem. Não é Ele me ama, vírgula. Mas Ele me ama, ponto e vírgula. Porém não, Ele me ama. Ponto. No dia que Satanás vir te acusar de segunda a sexta, porque a igreja é de segunda a sexta. Toda vez que ele vir te acusar, toda vez que as pessoas vierem te envergonhar, toda vez que as pessoas vierem fazer chacota de você, todo dia que as pessoas vierem contra a sua vida, você vê, ei, Ele me ama. Amém? Passou? Aleluia. Declare de novo, meu irmão. Que palavra tremenda, poderosa. Esse é o verdadeiro evangelho. Obrigado, pastor Edgar. Esse é o verdadeiro evangelho. Jesus, Filho de Deus, Ele nos ama. Declare mais uma vez: Ele me ama. Declare, igreja. Saia daqui nessa noite com essa certeza.